Agora, Olá, boa tarde. Que privilégio nós nos encontrarmos mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia de esperançar. E a cada semana eu tenho tido a oportunidade de te convidar para conjugar o verbo esperançar. E chegou a sua vez, então, de conjugar o verbo. Como é mesmo que você vai fazer? Olha só, para te estimular, eu preparei aqui um texto muito especial. Segundo Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de um outro modo. Uau! Agora há pouco, eu e a professora Mary, que daqui a pouco eu vou te apresentar, ela já está aqui, você já está vendo, estávamos conjugando o verbo esperar. Nós fizemos teste hoje à tarde, nós nos organizamos, nos preparamos e quando deu 18 horas, não entrou. E nós precisamos conjugar o verbo esperar muitas vezes na vida, mas a live desta tarde, noite, ela quer te convidar a esperançar. Professora, eu vou te chamar de professora, porque eu me sinto tão honrada de ter você aqui. Na verdade, ai, eu até me emociono. Eu me lembro de homenagens para voluntários, onde alguém disse assim: Você se lembra quem foi a Miss Universo do ano tal? Você se lembra quem foi o político X no ano Y? Você se lembra quem foi a celebridade? Enfim. E era difícil de todo mundo saber. Mas quando eles perguntaram, você se lembra de uma professora que de fato marcou a sua vida? Quase todos tinham as suas mãos levantadas. E, e tá com você agora? Olha isso, gente. Começou a live, eu já estou chorando. Neste lugar de poder encontrar em dias da pandemia histórias vivas, perceber uma pessoa como você, né? Uma mulher que escolhe doar vida, que escolhe esperançar. Então, antes de eu te apresentar de fato, eu queria que você nos convidasse a conjugar o verbo no português. Como nós conjugamos o verbo esperançar na sua voz, com a tua presença nesta live do Hospital do Rocio, em Campo Largo. muito obrigada pelo convite, Érica. É um privilégio estar aqui contigo. E é bonito isso que vocês estão fazendo, conjugando o verbo esperançar, porque nós precisamos de esperança. E a esperança que nós precisamos na vida é justamente essa que não é da espera, a esperança da espera, onde se fica parada, mas é a esperança que é um verbo, e é um verbo de ação, é uma esperança, Uhum. é uma espera ativa, né? Sim. Então, parece que esperançar é um convite a a uma espera ativa no sentido do equilíbrio mesmo, né? Que Não é lindo. aquela agitação, aquela aceleração como a gente vive na contemporaneidade, mas também não é um congelamento diante da situação que a gente vive, especialmente agora em tempos de pandemia, né? Que às vezes por questões de muita ansiedade ou não saber como enfrentar essa situação tão especial que nós estamos vivendo,
pode-se ter uma atitude de congelamento, né? Na psicologia a gente chama, assim, diante de situações potencialmente estressantes, a pessoa pode flee, frozen or fight, né? Que é congelar, fugir ou brigar, né? Algumas pessoas podem congelar, ficarem imobilizadas, mobilizadas e imobilizadas diante da pandemia, diante desse tempo que a gente está vivendo, né? Então, quando você fala em esperançar, nesse tempo, eu penso nesse equilíbrio, assim, da espera de que as coisas vão passar, sim, mas não aquela espera ativa, aquela espera passiva, é a espera que faz algo por si, pelo outro, e não fica congelado, mas é uma esperativa com esse equilíbrio de fazer, não fazer demais num ativismo exagerado, mas também se perceber, perceber o outro, atender às suas necessidades, atender às necessidades do outro. Para mim, eu acho que isso é esperançar nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo. Para mim seria... E é um convite também, quando você fala como é que você vai conjugar esse verbo, eu conjugaria desse modo, fazendo esse convite, né? Que linda! Ai, que delícia! Bom, então agora eu vou apresentar para vocês, tá bom? Nossa convidada é a doutora Mary Ruth Esperandil, psicóloga, doutora em teologia, professora adjunta no programa de pós-graduação em bioética e no programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR. Pesquisadora sobre espiritualidade e saúde desde 2009, fez pós-doutorado em cuidados paliativos, aonde, prof? Na Holanda. Ok. Holanda. Ok, eu ia pedir para você falar o nome da universidade, 2018 e 2019. Interessante, porque quando nós fizemos contato com a doutora, né, e professora Mary Ruth, no meu coração, esse currículo todo, ele nos move, né, o próprio currículo, o seu, de tudo que você já se comprometeu em estudar, né, você é uma mulher comprometida, porque pós-doc não é para qualquer um, não é, e também não é nada simples, não é nada fácil, mas parece que aqui tem uma vocação, e esta vocação do professor também, fico pensando nesses tempos de pandemia, o quanto a vocação do professor tem sido ressignificada, para não estar atuando de maneira presencial, o quanto vocês estão trabalhando em todas as esferas de graduação, né, da escola, da pré-escola ao pós-doc, e há tanta experiência que vocês estão construindo, vocês, por assim dizer, também são profissionais da linha de frente, porque sem ter vocês, como é que nós continuaríamos, né, com toda a educação no país e no mundo? Como está sendo para você, professora, esse ressignificar da sua vocação nesses dias? Então, Érica, eu diria assim, que pelo menos nós temos esse privilégio de estarmos protegidos, ao contrário das pessoas que estão, por exemplo, na área da saúde, e como psicóloga eu também sou da área da saúde, mas as pessoas da área da saúde e outros serviços essenciais que realmente estão na linha de frente, estão lá com muitos riscos, num contexto de muito risco, eu penso assim que é um privilégio nós estarmos trabalhando desde casa. Nós, a PUC nos oportunizou isso, ela tem uma plataforma de ensino onde nós podemos fazer as aulas na modalidade remota, né? Então, mas sim, nós tivemos que nos ressignificar, porque nós estamos muito acostumados e acostumadas a esse contato direto com os alunos, com as alunas, entre colegas também, e agora a gente está
nesse outro lugar, distanciados geograficamente, fisicamente, mas é incrível como que há uma conexão bem grande. O fato de não estarmos no mesmo lugar físico, isso não nos impediu de uma conexão profunda. Aliás, temos vários alunos e alunas que têm testemunhado que o fato de terem aulas online, isso nos aproximou, porque também nós tivemos, pelo menos lá na PUC, nós tivemos todo esse cuidado com os alunos e alunas, porque tem sido um tempo muito especial no sentido de muito sofrimento, muita ansiedade, depressão, desânimo. Nós, ao mesmo tempo que esse tempo de sofrimento, de pandemia, ele nos potencializa em ações bastante benéficas e crescimento espiritual, emocional e tudo mais, mas ele também traz esse sofrimento que pode levar pessoas a traumas, a a fazer brotar dentro de si alguns problemas importantes num sentido psicológico, pessoas com bastante dificuldade de lidar com o distanciamento e isolamento social. Então, nós temos tido esses paradoxos ao mesmo tempo. Uhum. Nós temos essa responsabilidade como docentes de também cuidar de nossos discentes, de nossas discentes, desse modo também, para além do conteúdo. Então, nós tivemos que ressignificar também o modo de fazer o cuidado, não que antes não tivesse, mas o modo de fazer o cuidado foi diferente. E temos tido muitos testemunhos de alunos e alunas que vieram dizer assim o quanto se sentiram cuidadas e que cresceram por isso, em função de também terem que se ressignificar, mas fizeram isso acompanhados por seus professores, por suas professoras, né? Uma outra ressignificação foi mesmo de melhorar as habilidades de lidar com a tecnologia, né? Porque então nós tivemos que fazer cursos, ainda estamos fazendo. Semana passada também tivemos novos cursos na PUC, mas a PUC ela continuou com esse suporte de cursos para todos os professores e professoras. Então, sim, nós tivemos que nos ressignificarmos nas nossas capacidades de lidar com a tecnologia. E isso tem sido um desafio, especialmente para pessoas como eu, na minha idade, da minha geração. Eu costumo dizer que os jovens, hoje em dia, as crianças e jovens já nasceram com um chip no dedo. Já sabem lidar, vão intuitivamente e conseguem mexer de um modo muito mais fácil. Mas para nós, não, nessa geração. E em alguns cursos, especialmente, também tiveram que fazer essa ressignificação das habilidades, de construir habilidades tecnológicas. Por exemplo, no curso de teologia, nós temos muitos alunos e alunas já com mais idade, pessoas mais maduras que também têm dificuldades com a tecnologia. Então, esse foi um outro ressignificar. E essa questão de estar no distanciamento mesmo, isso também, como professores e professoras, sim, nós estamos muito acostumados a lidar com as pessoas o tempo inteiro, e agora estamos mais dentro de casa. Continuamos lidando com as pessoas o tempo inteiro, né? Inclusive, isso tem se intensificado, porque a demanda de cuidado, a demanda de atenção tem sido maior. Então, temos trabalhado bastante mais até do que antes, né? Às vezes a gente até ouve algumas pessoas dizerem assim que agora o mundo parou, lá no começo, né? Quando a quarentena começou. E eu pensava assim, mas onde que eles estão vendo que o mundo parou? Porque por aqui... Está intenso. Está intenso, né? Mas então são vários aspectos de ressignificação. Quando você pergunta isso, eu posso enumerar vários mesmo, né? Mas que bom te ouvir. Oportunidade de nos fazermos pessoas melhores, eu penso, com todo esse desafio que tem por aí. Parece que dá para conjugar com o verbo esperançar também, não é? Sim, sempre. Por isso eu queria fazer desse pequeno momentinho, para quem está aqui nos ouvindo,
uma declaração, né, de encorajamento para você que é professor, para você que é professora, para você que é cuidador, cuidadora, né, mãe, pai, avô, avó, enfim, todos que neste lugar, né, de quem gosta de gente, está precisando ressignificar a sua atuação, e Sim. esta fala, ela venha te encorajar e você possa transbordar, né, ir além daquilo que você estava vivendo, ainda que com tanto trabalho, com tanto trabalho. No Sim. hospital, isso tem acontecido também. Uhum. Então, nós também olhamos para o profissional da saúde, eu te disse isso um pouquinho à tarde, hoje ele é nosso alvo prioritário. Claro que tudo é sempre muito complexo, né, no sistema de saúde. Então, não tem quem é mais importante, quem é menos importante. Jamais, né, um paciente da UTI, ele é melhor, né, ele precisa, ele é a prioridade do cuidado, é um paciente na enfermaria, não, os cuidados são diferentes, todos eles merecem a dignidade, né, do cuidado, do atendimento, mas eu diria que o profissional da saúde, aquele que cuida, nem sempre nos permite chegar até ele para estender a capa, né? A capa do cuidado, a capa da capelania, né? A capa até do paliativo, né? Do palio. A gente não consegue chegar, por quê? Porque ele se empodera. Pensa numa mãe, né, que é muito ativista. Você não consegue falar, mãe, senta um pouquinho. Não dá. Ela já está fazendo alguma coisa, né? Uma avó, sei lá. Mas agora eles vieram para um lugar de exposição. E eles estão, de alguma maneira, a gente está falando no genérico, né, no coletivo, acessando estes recursos do cuidado. Não só para cuidar, é porque ele precisa de cuidado. E é nesse contexto, professora, que eu queria colocar a nossa proposição e deixar você dar uma aula. Tudo bem que vai ser 10 minutos, mas é o seguinte: integração da espiritualidade nos cuidados em saúde. Por quê? Uhum. Como integrar? Que tipo Isso. de risco, né? Que desafio é isso? Então, como integrar os cuidados espirituais na saúde? Eu não vou ficar te interrompendo, eu vou deixar você fazer uma exposição, ainda que uma exposição com cara de live, né? Nós não estamos na sala de Sim, aula, sim. mas divirta-se aí um pouquinho como prof e Tá, traga a tua contribuição. tá. Você me pediu isso para dizer por quê e como integrar a espiritualidade no contexto da saúde, né? E, e de fato eu venho pesquisando esse tema já desde 2009 e E a espiritualidade, ela se mostrou importante para mim lá atrás, desde antes, e desde quando pesquisar espiritualidade no contexto da saúde, no Brasil não era fashion ainda. Agora, nos últimos 3 anos, especialmente, já tem se tornado, mas as pesquisas aumentaram, né? E Uhum. é menos esquisito falar em integração da espiritualidade na saúde, né? Mas por quê? E como integrar, né? Vamos pensar primeiramente nessa resposta. Por que integrar a espiritualidade? Só que antes de responder essa pergunta, e essa pergunta ela não é fechada, eu não vou dar uma resposta assim que vai ser fechada, mas eu vou levantar algumas razões e, claro, são razões que as pessoas podem continuar pensando, certamente quem está assistindo também vai pensar em outras razões ainda, né? Ô, prof, desculpe só um minuto, eu esqueci de falar, mas tem um monte de comentário aqui, tá bom? Então, pessoal, vocês podem continuar fazendo os comentários. Se eu não colocar tudo para a professora agora, depois a gente responde, continua respondendo pelo Face, tá? Desculpa, mas que legal que vocês estão aqui com a gente. Aham, obrigada. Não tem problema não, pode interromper quando você achar por bem. Pode ir? Então, antes de comentar sobre por que integrar a espiritualidade, eu penso que é muito importante, é fundamental a gente definir do que nós estamos falando, que espiritualidade é essa, né? O que estamos falando quando falamos em espiritualidade na saúde? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de
mostrar assim que espiritualidade não é sinônimo de religiosidade, né? E não estamos falando necessariamente de religião. Espiritualidade, essa palavra espiritualidade, ela é uma palavra derivada da palavra espírito. Então, a raiz da palavra é espírito, aí temos a derivação espiritual, e aí temos também espiritualidade, né? Então, como espírito, o que é o espírito? Né? O espírito vem da palavra, o sopro de vida, né? Vem dessa palavra. Tem essa raiz, o sopro de vida. Então, quando falamos em espírito, estamos falando na potência de vida. Isso é o espírito. E aí, se falamos em espiritualidade e pensamos na relação com a potência de vida, vida para os gregos tinha dois sentidos: o zoé, que é todo e qualquer ser vivente, e o bios, que é a vida qualificada. São os estilos de vida, o modo como esse ser vivente desenvolve a vida. Então, quando pensamos na potência de vida, lembrando de vida nesse sentido, da vida qualificada, então nós podemos pensar assim que espiritualidade é o modo como essa potência de vida vai se desenvolvendo. Então, se pensamos nessa potência de vida, como ela vai se desenvolvendo, como é que ela vai se desenvolvendo? Ela vai se desenvolvendo a partir do sentido que esse ser humano vai colocando nessa vida para poder ir vivendo ou desenvolvendo essa potência. Toda a nossa vida, ela é feita do sentido, ela é resultante do sentido que nós colocamos na nossa existência. E só o ser humano levanta as questões, as grandes questões: por que eu estou aqui, de onde que eu vim, para onde que eu vou, que sentido tem esse sofrimento, especialmente no sofrimento. Então, essa busca de sentido é o que nos leva ao desenvolvimento do nosso espírito, da nossa potência de vida. Mas para nós encontrarmos o sentido na vida, às vezes as pessoas falam da importância de encontrar o sentido na vida. Eu gostaria de dizer assim, ó, a vida não tem um sentido. A vida não tem sentido em si, e a gente tem que encontrar esse ou tal ou qual sentido na vida. Não, esse sentido não está pronto. Somos nós que construímos o sentido. Então, essa potência de vida busca sentido nessa vida. E em meio ao sofrimento, nós levantamos essas perguntas pelo sentido. Por quê? Por que comigo? Por que agora? Especialmente nesse contexto, então, de pandemia, essa busca por sentido, ela se exacerba, né? Porque em momentos de sofrimento, é ali que a gente quer encontrar sentido. Mas por que isso está acontecendo? Por que eu? Por que agora? Por que aqui? Por que alguém da minha família foi contaminado pelo Covid? Por que essa pessoa morreu de Covid e outra não? Porque são muitas as perguntas pelo sentido. São muitas as perguntas pelo sentido da vida, pelo propósito da existência. É isso que vai qualificar essa vida, essa pergunta pelo sentido. Mas nessa pergunta pelo sentido, o que a gente precisa fazer? Se escutar, se ouvir. Nessa busca, nessa reflexão sobre o sentido da vida, sobre o sentido da minha existência, eu preciso estar conectado comigo mesma. Então, quando pensamos nessa palavra espiritual, espiritualidade, nós pensamos em sentido e em conexão. Conexão com essa busca de sentido, conexão comigo mesma, conexão com o outro, conexão com esse mundo mais amplo, com o cosmos, com o ambiente que nós estamos vivendo. Então, essas são palavras-chave para a gente entender o conceito de espiritualidade. Espiritualidade, então, tem a ver com a busca de sentido e com a conexão consigo, com o outro, com o cosmos. E aí, a gente vai ver que
tem muitas religiões que dão respostas para essa busca de sentido. E as várias formas de expressão religiosa dão sentidos muito diferentes para essas mesmas perguntas pelo sentido. E por isso nós temos tantas formas diferentes de expressão religiosa, dando sentidos diferentes ou respondendo a essas perguntas pelo sentido que nascem nessa dimensão espiritual. Então, nós podemos dizer assim que as formas de expressão religiosa, elas são uma expressão da espiritualidade. A espiritualidade então, é um termo mais amplo, que ela pode ser expressa pela via da religiosidade, pela via da religião, quando alguém se identifica com tais ou quais respostas, determinado grupo de respostas. Às vezes a pessoa se identifica com mais de um tipo de resposta em diferentes formas de expressão religiosa, é o que o IBGE vai chamar hoje de múltipla pertença, onde a pessoa se sente identificada com vários grupos religiosos, na tentativa de encontrar sentido para essas questões. Então, nós vemos que espiritualidade é um termo mais amplo, que ela pode se expressar de forma religiosa, mas não necessariamente. Essa busca de sentido pode ser pela via da ciência, pode ser por uma via filosófica, pode ser pela natureza, pode ser pela arte, onde a pessoa encontra sentido nesses campos, nessas dimensões, né? Então, é importante diferenciar, ver a aproximação, mas também o distanciamento. Então, a espiritualidade, ela pode ter a sua expressão religiosa, mas não necessariamente. Mas ela abarca, então, essa busca de sentido e a conexão consigo e com o outro. Então, quando a gente pensa assim, por que integrar? Quando nós vemos essa definição aqui que eu apresentei de espiritualidade, religiosidade e religião, então nós já podemos pensar, nós podemos imaginar um pouco por que integrar a espiritualidade no contexto da saúde. Bom, quando nós estamos bem, quando ninguém tem nenhum problema, tá todo mundo alegre, feliz, ninguém pergunta pelo sentido. Ninguém pergunta, por que eu estou feliz? Mas quando nós estamos sofrendo, diante do sofrimento, nós sempre nos perguntamos por quê. Então, exacerba-se essa busca pelo sentido diante do sofrimento. Então, quando pensamos em por que integrar a espiritualidade na saúde, é porque nesse contexto de saúde, estamos falando também de doença, quando as pessoas estão enfrentando uma doença crônica ou um problema de saúde que ameaça a continuidade da existência, ou nesse tempo de pandemia, nesse contexto as pessoas vão perguntar por quê, elas vão buscar pelo sentido. Então, nesse momento, dependendo do sentido que a pessoa constrói para a situação que ela está vivendo, isso pode ter resultados muito importantes na saúde. Vou dar um exemplo para trazer, assim, para o campo da concretude, né? Uma pessoa que... Eu me lembro de uma das pesquisas que eu fiz, onde perguntamos para uma médica, e era justamente esse tema, a pesquisa, né? Por que e como que profissionais da saúde integram ou não a espiritualidade no cuidado à pessoa enferma. E uma médica deu o seguinte depoimento. Uma jovem senhora teve câncer no útero, e eu fui dar a notícia para ela, e quando eu fui dar a notícia para essa minha paciente, ela disse assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu só estava esperando o momento. Mas eu tinha certeza que isso ia aparecer. E a médica perguntou, então, por quê? E ela disse assim, porque quando eu era jovem eu fiz um aborto. Então eu sabia que isso ia acontecer comigo, e agora eu estou vendo, só está se cumprindo o que eu entendi, que isso é uma punição divina, é um castigo de Deus por eu ter feito um aborto quando eu era jovem. Bom, uma pessoa que
ao buscar o sentido para aquele sofrimento, ela encontra o sentido desse modo, ela constrói o sentido desse modo, de um modo que nós poderíamos dizer assim, ela acha que, ela considera que isso é uma punição divina, um castigo, ela vai ter mais dificuldade de aderir ao tratamento, porque, de um certo modo, ela sente como sendo merecedora daquele sofrimento. Ela precisa passar por aquilo, é quase que como uma purificação. Então, porque ela coloca o sentido desse modo, pode ser que ela entre em depressão, pode ser que ela tenha mais dificuldade de adesão ao tratamento, pode ser que ela tenha muito mais dificuldade nesse processo do que ela teria se ela não tivesse dado esse tipo de interpretação, esse tipo de sentido. Tem um autor que chama o Pargament, ele fala sobre coping espiritual religioso, e ele diz, coping é uma palavra em inglês, bom, ele diz não, nós dizemos aqui no Brasil, porque nós não traduzimos a palavra coping, porque não temos uma tradução em português que mostre com bastante clareza o sentido dessa palavra em inglês, então nós continuamos com essa palavra coping. Coping significa enfrentamento, é o modo como você lida com. Então, coping espiritual religioso significa quando você enfrenta um sofrimento utilizando-se de estratégias de caráter espiritual e religioso. Então, essa moça, ela estava utilizando de estratégias de caráter espiritual religioso para dar conta daquela situação de sofrimento, mas era uma forma que o autor Pargament, ele chama assim de coping espiritual religioso negativo, porque essa forma de coping não possibilita, em muitas ocasiões, não possibilita, então, um melhor resultado em saúde por essas razões que eu apresentei. Então, tem várias razões por que integrar. No caso dessa médica, quando ela conversou sobre isso com essa paciente, ela pôde entender como é que essa moça ela própria estava integrando as crenças religiosas dela nessa situação. Então, essa é uma outra razão por que é importante a gente, como profissional da saúde, integrar essas questões ou essa dimensão no cuidado à pessoa enferma. Por quê? Ela própria vai integrar. Então, uma coisa é o próprio profissional, a própria profissional fazer a integração adequadamente, deliberadamente, porque a pessoa enferma vai fazer isso de qualquer forma. E se você souber, você vai poder fazer um cuidado mais adequado, vai poder cuidar melhor dessa pessoa que está sob os seus cuidados. Então, essa já é uma outra razão também. Às vezes nós temos ouvido, eu já vi isso não poucas vezes, de pessoas que creem na oração. Aliás, lembrando então de coping espiritual religioso, oração é uma estratégia de coping espiritual religioso. E os estudos no mundo mostraram que a oração é a estratégia de coping mais utilizada por todo mundo, né, por todas as pessoas que estão enfermas. Então, uma outra razão é que, pelo fato de essa ser uma estratégia de coping largamente utilizada, há formas de expressão religiosa que dizem, bom, se você está orando para essa cura, se você está orando por isso, então você não pode tomar a medicação, porque isso é sinal de que não tem fé. E, às vezes, alguns líderes religiosos, ou não todos, alguns líderes religiosos, ou então pessoas mesmo de muita crença, elas pensam que devem abandonar o tratamento porque isso seria uma demonstração de não fé. Então, se ela deixar o tratamento, deixar de usar a medicação, ela está demonstrando que tem fé e pode fazer a oração forte. Então, essa é uma outra razão por que os profissionais da saúde precisam integrar, porque pode ser que a pessoa abandone o tratamento e você nem sabe, né, que ela está abandonando o tratamento. Eu tenho vários exemplos aqui sobre essa questão de por que integrar, porque também para a pessoa isso é importante, e quando ela busca sentido
ela encontra sentido nas crenças religiosas. E essas crenças religiosas, às vezes, ela tem medo, até medo ou vergonha de dizer para o profissional da saúde, porque acha que o profissional da saúde não vai compreender, não vai nem querer ouvir. Numa outra pesquisa que eu fiz com idosos, com pessoas idosas hospitalizadas, nós vimos assim que a maioria delas não falava nada, elas gostariam de falar sobre as suas crenças religiosas e o que tinha a ver com aquele sofrimento, com a doença que ela estava enfrentando, mas elas não falavam porque elas já imaginavam que os médicos e as médicas não têm tempo para isso, não vão querer ouvir isso. Isso eles já previam que não seriam ouvidos, né? Então, essa é uma outra razão. As nossas pesquisas mostram, assim, que as pessoas querem ser ouvidas, elas querem que a sua crença religiosa ou espiritual, a sua forma de colocar sentido, seja ouvida, seja entendida, seja integrada. Mas ficam, às vezes, à mercê da pessoa que cuida dela. Então, nós temos tantas razões, são várias as razões, né? Mas eu estou ficando agora preocupada com o tempo, Érica, e eu ainda não falei em como integrar, né? Não sei como é que fazemos agora. Passo, então, para... Tá, isso, no meu reloginho 36. Vamos seguir? Eu acho, prof, que a gente tem uns 5 minutinhos, Tá. mas está maravilhoso. Obrigada. Espera aí, onde é que a gente pode continuar acessando as tuas pesquisas e sobre coping, sobre cuidado espiritual? Tem aí algum endereço para você passar para a gente? Vamos passar agora já? Posso passar o meu próprio e-mail, mas também no próprio Google, se colocar o meu nome, vai aparecer várias publicações, né? Isso. É mari.esperandio@pucpr.br, o meu e-mail, né? Mas então, já que temos alguns minutinhos, né, sobre como integrar. Outro dia uma aluna minha, não exatamente minha aluna, mas ela faz pesquisa junto comigo, ela está fazendo psicologia, e ela perguntou assim para mim, professora, lá no grupo de estudo, então estou falando na área da psico, né? Lá no nosso grupo de estudo da psico, perguntaram assim, se a pessoa vier com algumas crenças e que a gente percebe que aquilo não está fazendo bem para ela, ou que está trazendo, se a gente percebe assim que tem, não, nem foi se a gente percebe que tem uma culpa, ela vem com uma crença religiosa, e nós estamos entendendo que tem culpa, aí como é que a gente vai intervir? Como é que a gente pode fazer diante disso, quando percebemos que tem uma crença religiosa que está interferindo negativamente, né? E daí eu perguntei assim, bom, mas por que vocês acham que necessariamente tem um elemento de culpa aí, né? Não necessariamente nessa crença religiosa vai ter alguma culpa, relacionando crença religiosa e culpa automaticamente. Tem muita forma de expressão religiosa que tem a questão da culpa muito forte, mas não necessariamente. Então é muito, muito importante a gente abrir uma escuta para ver como é que a pessoa significa aquele evento. Então eu penso assim que independente do campo de conhecimento, seja da psicologia, seja na medicina, seja na enfermagem, não importa qual área da saúde, essa questão da integração, o como integrar é muito importante quando a gente abre a escuta para saber como é que a pessoa significa aquele evento, né? Uhum. E ao ouvir, porque algumas pessoas vão trazer um pensamento mágico religioso, né? E ao ouvir isso, a gente pode perguntar, ok, e por que isso te ajuda? Essa seria uma forma de intervir, né? Mas vindo um pouquinho para trás, né? Como integrar, existem várias ferramentas que podem ajudar, né, a integrar. Uma bem conhecida é o FICA, FICA é um acrônimo que é construído por uma pesquisadora chamada Cristina Puchalski. Ela é americana, geriatra, da medicina interna também, e dos cuidados paliativos. E FICA, como acrônimo, F significa fé. Então, vai se perguntar
para a pessoa enferma, se ela tem alguma fé, que tipo de fé que ela tem, o quão importante, o I é de importância, quão importante é essa fé para ela, como é que importância que ela dá a essa crença que ela traz, né, ou a essas crenças que ela traz. O C é de comunidade, é muito bacana ver como que a comunidade pode entrar como suporte para aquela pessoa, e muitas vezes a comunidade tem um suporte muito bom. Em outros momentos pode ser uma fonte de sofrimento a mais. Então, por isso também que é importante integrar para verificar isso. E a de atender. Como é que eu posso atender você nessas questões espirituais, integrando isso? Então, tem várias ferramentas. Eu só estou dizendo essa que é uma das mais conhecidas, mas tem Hope, tem Spiritual, tem várias outras ferramentas, né? Mas às vezes as pessoas sabem, até veem como abordar, como a utilização dessa anamnese espiritual, porque o FICA ajuda a levantar a história espiritual da pessoa enferma, né? É o que a gente chama de anamnese espiritual, para poder ver como podemos ajudá-la. Mas um outro modo de intervir, aí já é fazendo essa pergunta, né? Como é que isso te ajuda? E se nós estamos falando em espiritualidade muito mais do que religiosidade, saber o sentido, conhecer o sentido que a pessoa coloca naquela doença, é cuidar espiritualmente dessa pessoa. Isso é fazer um cuidado espiritual. Quando a gente integra essas questões, de certo modo, nós estamos prestando um cuidado espiritual. E se perguntamos pelo sentido, já que sentido, conexão, são palavras-chave, quando nós perguntamos pelo sentido, como é que isso te ajuda, nós estamos, de certo modo, já começando, já ofertando um cuidado espiritual para essa pessoa enferma que precisa de um cuidado integral, não só biológico, com medicação, ou um cuidado medicamentoso, mas também emocional e espiritual, como a gente viu agora conversando. Uau, que fantástico. Ô, Respondida. prof, a gente tem mais uns minutos, o que pode nos promover esperança. Então, eu queria te fazer algumas perguntas. Uma delas é como, então, de fato, quem é que vai fazer esse trabalho, né, de cuidado espiritual? É a psicologia? Quem é que vai fazer esse trabalho de cuidado espiritual? Você entende que esse trabalho deve fazer parte, né, esse trabalhador, esse profissional da equipe multidisciplinar? Como é isso para você? É difícil responder isso rapidinho, né? Mas eu vou tentar. Tá bom. Olha, a questão do cuidado espiritual e da integração da espiritualidade na saúde, ela deve ser uma tarefa de todos os profissionais, da equipe multidisciplinar, né? Porque isso é olhar para a pessoa enferma de um modo integral, de um modo holístico, né? Mas tem questões específicas que o médico não vai dar conta, nem tem que dar, sabe? Nem tem que dar. Tem questões específicas que a enfermeira não vai dar conta. Então, só que aí nós temos um outro problema, não é, Erika? Porque nós não temos uma capacitação ainda adequada no Brasil para pessoas que têm interesse nessa área de ser cuidadora espiritual, trabalhando num hospital, onde tenha uma equipe, onde tenha equipes multidisciplinares e essa pessoa possa participar. Então, tem conflitos espirituais tão importantes que um cuidador espiritual, uma cuidadora espiritual, uma pessoa que faz teologia, ela pode estar equipada num sentido teórico, mas também ela precisa de outros conhecimentos de psicologia, de cuidado, de ética de cuidado, para poder fazer isso adequadamente, porque pode ser pior. Então, nós precisamos, sim, de profissionais capacitados, que a gente pode chamar de cuidador ou cuidadora espiritual, ou aconselhador pastoral, ou capelão hospitalar, nós temos essa expressão também, né? E seria muito importante que essa pessoa, sim, participasse de equipes multidisciplinares, mas tem um cuidado espiritual que é interdisciplinar. A espiritualidade é uma dimensão interdisciplinar, né? Que é tarefa de todos os profissionais, todas as profissões, na forma de olhar para a pessoa enferma, né? Que lindo te ouvir.
Prof, como a gente já está acabando, para você mesmo, diante do que você acabou de ministrar para nós com tanta propriedade, o que é um sonho? Quando você fala de cuidado espiritual, você tem pesquisa, né? Então, você tem conhecimento de causa, você está engajada, porque você está ensinando sobre isso, despertando sobre isso. Mas quando você olha para frente, o que é um sonho para você, para Mary? Eu tenho vários sonhos e meus sonhos estão muito ligados com essa questão de espiritualidade e saúde. Eu falei aqui sobre como atender as pessoas, mas tão importante que os próprios profissionais se cuidem também. Eu não posso deixar de falar isso, me desculpa passar talvez um pouquinho do tempo, mas assim, o próprio profissional também cuidar da sua própria espiritualidade, cuidar da sua potência de vida, cuidar da sua espiritualidade para que possa se oferecer nesse cuidado com o outro. Um dos meus sonhos é fundar um instituto de espiritualidade e saúde, né? Esse é um dos sonhos, tem até o logo desse instituto, né? E uma das coisas que eu gostaria de continuar desenvolvendo é o que eu chamo assim de educação para a espiritualidade, porque diante do sofrimento nós precisamos é um momento muito oportuno de nós crescermos, de nós melhorarmos como pessoas, e nós não estamos, e muitas vezes o ser humano desconhece modos como pode fazer isso de um jeito bonito, de um jeito que se torne uma pessoa melhor. Então, nós nem falamos nada sobre compaixão, o que é um cuidado compassivo, como que podemos utilizar a compaixão no cuidado. Integrar a espiritualidade é fazer um cuidado compassivo. Mas como é que nós podemos fazer um cuidado compassivo com a pessoa enferma e um cuidado compassivo conosco mesmos, ou seja, autocompaixão, né? Então, um dos meus sonhos é esse, de desenvolver um instituto de espiritualidade e saúde, trabalhando com essas questões da espiritualidade mesmo, de uma educação para a espiritualidade, para desenvolver mais a nossa interioridade, né? Obrigada por Ai, perguntar. professora, que delícia, eu ficaria com você muitos, muitos. Gente, por isso que ela é minha prof. E no início do nosso encontro, Não tem alguma tem um pergunta? monte. Se eu começar a fazer, você não vai dar conta. Tem um monte. Tem muita gente elogiando também, né? A Obrigada. sugestão marca mais uma live. Quem Tá sabe a gente bom. tem esse novo momento. Sim. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. É que muita gente boa, não vou falar o nome de ninguém para que eu não tenha, né, problemas. Mas eu queria deixar contigo, professora, um texto sagrado que diz assim: que o Deus de toda esperança te encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que você possa transbordar esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Então, tá lá em Romanos 15:13. Sim, parece que esperançar não é possível sem bebermos na fonte do sentido e da conexão. Da conexão com o outro, consigo, com o cosmos, etc., como você disse, mas da conexão, né, com Deus. E cada um dá o nome que queira para Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E aqui no Hospital do Rocio, neste momento, a nossa expressão de cuidado, ela bebe na fonte da espiritualidade judaico-cristã. Então, nós temos a oração também como um recurso, nós temos a palavra como um recurso, nós temos como método, né, a escuta integrada para que o outro, de fato, possa experimentar essa conexão consigo, com Deus, enfim, como você trouxe. Mas eu penso de novo nesse texto, quando Paulo vive uma situação delicada, e ele diz que o Deus de toda esperança te encha, que o Deus de toda esperança te deixe plena de alegria e paz. Na verdade, paz
shalom, também tem a ver com saúde integral. Sim. Quando os judeus, né, falam shalom, ele está dizendo, eu desejo que você tenha saúde plena, né? Saúde integral. Então, que você tenha alegria e paz. Para quê? Para que você possa transbordar. Aí, quando você diz, Érica, ou todos que aqui estão, eu me ocupo com como cada cuidador alimenta a sua própria espiritualidade, é protagonista da sua própria espiritualidade, é isso mesmo. Eu só posso transbordar, né? Esperança, recebendo nesta relação de intimidade mesmo com Deus, esperança. E aí eu transbordo no poder do Espírito Santo. Então, prof, hoje, que interessante, né? Esse tipo de conexão que a gente tem feito. Não dá nem para dar uma rosa para dizer muito obrigada. Não temos alguma coisa para entregar, né? Um recurso financeiro para entregar. E isso, para o meu coração, assim, puxa, eu queria tanto, né? Poder passar as tuas mãos. Então, eu vou convidar você que está aqui, para você agora elevar os seus pensamentos até Deus. E o que a gente tem é uma oração, que você seja cheia de alegria e paz, por sua confiança em Deus, e você possa transbordar esperança. Eu oro pela sua dinâmica mais íntima, do teu sonho compartilhado aqui, um deles, né, compartilhado aqui, este instituto que está sendo gerado, lugar de vida, esse é um momento de muita vida, quando ele ainda já tem logo, né? Está sendo gerado, que este seja mesmo um lugar da habitação do Espírito, porque é o Espírito quem faz gerar. Eu oro pela sua realidade próxima, conjugal, da maternidade, desse tempo teu da vocação enquanto professora. Eu oro que você seja cheia do Espírito Santo. É no nome dele, do Pai, do Filho, para que você transborde, seja uma protagonista do esperançar, nos ensinando, nos inspirando a viver cheia de sentido e de propósito. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas você deu amém do seu tempo, né? Também. E isso é uma dádiva, é generosidade. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Vou ler os recadinhos e tentar responder. Nós nos vemos na próxima sexta-feira, às 18 horas. Aproveite, coloque o nome da minha professora aí e vai ler tudo que ela já escreveu. E toda vez que você lê, que você possa esperançar. Fale, prof. Obrigada. Quer falar alguma outra coisa? A gratidão também pelas pessoas que estão nos assistindo, né, participando de algum modo. Vamos ver depois as perguntas e ver como respondê-las também. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.